Shalom, shalom, bom dia. Queridos, já estamos no dia 25 da contagem do homem, e durante essa semana nós estamos falando do espírito de conselho. E o tema de hoje vai ser o conselho que antecede a promessa não temas. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus repete esse conselho para nós, como uma chave de transição, de avanço e rompimento. A expressão não temas é, sem dúvida, um dos conselhos mais repetidos na Bíblia e carrega uma mensagem profética e poderosa que Deus está conosco e quando Ele está presente, o medo perde sua voz. Em Gênesis 15:1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão havia acabado de vencer, queridos, uma guerra para resgatar Ló. E ele teve vitória, mas o seu coração estava o quê? Estava inquieto. Ainda ele não tinha filhos, ele ainda não tinha visto o cumprimento da promessa. E ele também se sentia vulnerável a possíveis retaliações, E nesse cenário emocional e espiritual é que o Senhor se manifesta com uma palavra, com visão e com conselho. Então, quando você está entre a promessa e o cumprimento, o conselho dos céus é: não temas, eu sou o teu escudo. Escudo, queridos, fala de proteção, mas também fala de relacionamento pessoal. Então, Deus está dizendo: você não está exposto, sua vida está guardada em mim. Então, em tempos de transição, Deus se apresenta não apenas como promessa, mas como escudo e como segurança para cada um de nós. E a jornada de fé de Abraão começa com um conselho firme dos céus: não temas. A palavra não temas, ela aparece 365 vezes na Bíblia. Isso quer dizer que para cada um dia do ano, o Senhor está dizendo para nós: não temas. E isso, queridos, não é coincidência. Isso é um cuidado profético do Senhor conosco. E a primeira chave de hoje vai dizer: o não temas é uma arma contra a voz de Jezabel. 1 Reis 19:1-4 fala assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a vida de cada um deles. Vendo ele isso, levantou-se para salvar a sua vida, se foi. Elias tinha acabado de ver o fogo cair do céu, queridos. Ele tinha acabado de ver o povo se prostrar, os falsos profetas serem derrotados, mas apenas uma palavra de ameaça de Jezabel foi o suficiente para que fizesse ele fugir. Então, a voz de Jezabel, ela não vem como espada, mas ela vem como palavras. Por quê? Porque o maior campo de batalha é a mente e o coração, que é onde ela ataca. Em 1 Reis 19, 5 e 8, vai dizer: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. E ele olhou ao redor ali, junto à sua cabeça, e havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, queridos, antes de Deus liberar as instruções proféticas, ele restaura Elias com alimento, com descanso, Vimos que Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal, mas ao receber essa ameaça de Jezabel, ele foi dominado pelo medo e fugiu para o deserto. E ali debaixo desse zimbro, ele pede a morte. O profeta que ouviu o céu estava agora pedindo para sair da missão que Deus te entrega a ele. Mas Deus, ele é cheio de graça conosco. E ele não repreende, mas ele alimenta Elias, ele reposiciona Elias. Jezabel representa mais do que uma pessoa, queridos. Ela é um sistema de manipulação, de controle, de intimidação e de sedução espiritual. Então, sua arma preferida sempre será a ameaça psicológica. Como eu falei, o campo de batalha é na mente. Por quê? Porque ela quer paralisar, quer calar as vozes que confrontam a mentira e que restauram o altar.
O não temas não é uma frase motivacional para nós, mas é uma palavra viva, que quebra encantamentos e silêncio do medo. E silencia o medo, né? O não temas restaura a visão e o discernimento. O medo, o que ele faz? O medo, ele distorce a nossa visão. Elias, ele não estava só, mas Deus revela a ele que havia mais remanescentes fiéis. Está lá em 1 Reis 19, 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante a Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Não temas, ele alinha a nossa percepção à realidade do céu, e não o caos da terra. Elias, naquele momento, ele só olhou o caos, ele não se alinhou, ele não ouviu o que Deus estava falando com ele. Então, a voz de Jezabel quer calar os que carregam unção e verdade. Mas o conselho de Deus permanece. Não temas, levanta-te, coma e volte. O Senhor não alimentou Elias para que ele voltasse para o mesmo lugar, mas para que ele seguisse em direção a Horebe, lugar de revelação. Então, Deus estava reposicionando o profeta, tirando ele do deserto, da fuga, né, para levá-lo de volta à sua presença e ao centro do chamado dele. E a mesma coisa Deus está fazendo conosco. Deus está restaurando pessoas, profetas que estavam debaixo de peso de intimidação, queridos. O não temas ativa a nossa coragem, restaura a nossa identidade e libera o governo de Deus sobre a nossa vida. A segunda chave vai dizer, o conselho de não temas é um chamado a uma fé ativa. Marcos 5,36, não fazendo caso de que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. Jairo era chefe da sinagoga, foi até Jesus pedindo ajuda, que a filha dele estava à beira da morte. E no caminho, Jesus ele é interrompido pela mulher do fluxo de sangue. E durante essa espera, Jairo recebe a notícia que a filha dele havia morrido. E nesse momento, é nesse momento que Jesus ele não responde à tragédia com lamento, mas libera um conselho direto dos céus. Não temas, crê somente. Né? A fé ativa, ela vai ignorar o som das más notícias. O Senhor fala, a palavra fala, não fazendo caso do que eles disseram, quer dizer, Jesus não estava nem aí, não se importou com o que estava sendo dito. Jesus ignorou a voz de incredulidade. Ele não discutiu, queridos, com os mensageiros do medo. E isso também é uma chave preciosa para nós. Não discutimos com mensageiros do medo. O Senhor falou diretamente com a fé de Jairo, como quem diz, agora você escolhe quem vai governar o seu coração, se é o medo ou se é a fé. Então, quando tudo parecia perdido, o céu entrega uma chave. Não alimente seu medo, mas ative sua fé. Então, o espírito de conselho, ele está liberando um conselho muito poderoso para nós essa manhã. Crê, eu ainda estou no controle. Né? Crer aqui não é apenas acreditar intelectualmente, mas significa continuar confiando mesmo sem evidências. Escolher a voz de Yeshua acima das circunstâncias. Né? O conselho não temas, ele não vai remover a sua dor, mas ativa uma resistência espiritual para que você não se curve diante do desespero. Por quê, queridos? O medo, ele rouba a nossa fé, mas a fé ativa o milagre. Se Jairo tivesse escolhido ouvir a notícia que trouxeram para ele, ele poderia ter desistido ali naquele momento. Mas ele escolheu o quê? Ele escolheu seguir caminhando com Jesus, mesmo com o luto e com uma notícia que a filha dele já havia morrido. E qual foi o resultado disso? A filha dele foi ressuscitada. Em Marcos 5, 41, 42, tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. O milagre, queridos, aconteceu porque a fé foi mantida ativa, no silêncio, na espera e no medo. Mas Jairo, ele permaneceu. A fé ativa não é uma cegueira, queridos, mas é uma confiança plena em Jesus. A fé ativa, ela não nega a realidade, mas ela afirma que Yeshua é maior do que qualquer realidade
contrária que esteja à nossa frente. Ela não espera condições perfeitas, ela segue obedecendo a voz do mestre. E a terceira e a última chave vai dizer: não temas o conselho que diferencia quem vive no sobrenatural. Isaías 7,4, diga a ele: tenha cuidado, acalma-se e não tenha medo. Que seu coração não se desanime por causa do furor desses restos de lenhas fumegantes. O profeta Isaías foi enviado a Deus, a Acais, com uma palavra estratégica diante, queridos, de uma ameaça militar. Dois reis, né, estavam unidos contra Judá. E o povo, a palavra de Deus vai dizer em Isaías 7,2, que o povo estava atemorizado como árvores tremendo ao vento. Quer dizer, eles estavam com muito medo. Mas Deus, ele libera um conselho direto, profético e de governo espiritual. Aquieta-se, não temas e não se desanime. Então, o medo, ele vai gerar, o medo gera reações naturais. Isso é óbvio, né? Mas a fé, baseada no conselho de Deus, ativa o sobrenatural. Brasas fumegantes, né? Restos de lenha, não assusta, queridos, quem ouve o céu. As ameaças pareciam intensas, mas o céu havia como brasas prestes a serem apagadas. Então, o que parecia fogo destruidor para o povo, para Deus não passava de uma fumaça. E, às vezes, nós damos muito peso ao que o céu já declarou inofensivo contra nós. Por quê? Porque nós estamos vendo o nosso problema maior do que o nosso Deus. Isaías 26:3 vai dizer: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz sobrenatural não vem com a ausência de guerra, mas da presença e de uma palavra liberada. E a palavra liberada hoje é: não temas. Alguns ouvem mais notícias e se desesperam. Outros escutam a voz de Deus e permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor parece fumaça. Em outras palavras, quem te aconselha, queridos, governa tuas emoções. Se o medo for o teu conselheiro, você vai recuar. Mas se o Espírito do Senhor for a voz que te guia, ele te firmará na paz que excede todo entendimento. Amém? Por hoje é só. Shalom, shalom. Até amanhã.